Hoje eu quero falar com vocês sobre o filme Fedro. Fedro, dirigido por Marcelo Sebá e que tem protagonizando esse filme, que é um documentário, um filme autoral, protagonizando esse filme, o monumento do teatro, que é o Zé Celso, uma figura que pertence à história da cultura brasileira, e com ele Reinaldo Gianecchini, que se tornou um galã das novelas e que os dois se reencontram depois de 20 anos. O Reinaldo Gianecchini havia trabalhado com o Zé Celso no Teatro Oficina e 20 anos depois os dois se reencontram para esse filme. E, sinceramente, foram tantas coisas que me ocorreram enquanto assisti esse filme, mexeu de tal modo comigo que é até difícil descrever o que aconteceu ali. Mas antes de tudo, quero agradecer a produção do filme que me permitiu assistir esse filme, porque de fato tem muitas coisas ali, tem muitas camadas para a gente poder interpretar, e eu quero aqui selecionar algumas partes, alguns aspectos que me chamaram a atenção para dividir com vocês. E convido vocês a assistirem esse filme, porque realmente tem muitas reflexões ali, várias delas filosóficas, de fato, que a gente pode extrair. Só um detalhe também, porque o filme foi cuidadosamente montado. O cenário, o modo como a coisa foi montada, a cena, o próprio diálogo platônico, que é o do Fedro, que é usado como o ponto de partida para esse filme, porque os dois, o Zé Celso e o Gianecchini, se encontram para ler uma adaptação desse diálogo platônico, no qual você tem Sócrates e Fedro conversando sobre a alma, sobre amor, sobre o discurso, sobre a fala. Nesse filme você tem o duplo, o Zé Celso no papel do Sócrates e o Gianecchini interpretando o Fedro. Esse jovem que vai, através do contato com alguém mais experiente, nesse caso um ator mais experiente, vai através disso se libertar de certas amarras. No caso do Sócrates / Fedro, se libertar de amarras intelectuais, enquanto que no caso do Zé Celso / Gianecchini, se libertar de amarras morais, de tabus. Mas tudo é planejado ali, o cenário todo ele é montado com elementos ali, com detalhes para poder significar aquilo que se passa ali. Você tem um grande retrato atrás no cenário da Diniz Fati, que é quase como se fosse o terceiro personagem desse filme, como se estivesse observando tudo ali e abençoando aquele encontro. Então, assim, é muito bonito e o modo como ele foi montado, tudo isso faz parte meio do espírito que já representa aquilo que o Zé Celso defendia como diretor ou como dramaturgo. Mas, como eu falei, o que me chamou a atenção foi, de fato, o contexto filosófico dessa conversa, desse diálogo que se dá, porque é ali onde as coisas se desenrolam, São os dois nessa troca, nesse diálogo, que é, em essência, um diálogo e um conflito de gerações. Eu tenho um lado racional meu que pesa, põe na balança, Mas o racional... Senão eu poderia talvez fazer uma peça que ficava nu e transasse ali, mas... O cérebro é uma víscera. Se eu peido, logo eu existo. É o corpo que existe. A razão faz parte do corpo, é cérebro, é matéria. Porque você tem, de um lado, o Zé Celso, como falei, uma lenda do teatro brasileiro, e é alguém que em sua carreira dramatúrgica se dispôs a quebrar inúmeros tabus. Então você assistindo a esse filme, você vai percebendo esses tabus, Ele vai expondo alguns momentos ali da carreira dele, e como de fato ele foi confrontar a hipocrisia da sociedade, certos valores. Ele fala muito sobre o cristianismo, sobre religiões patriarcais e como elas estabelecem certos tipos de princípios de conduta moral. Então, como ele vai e se choca com isso. E a sua carreira, a sua arte, a sua vida é um embate contra esses valores que para ele, de certo modo, são valores retrógrados, valores atrasados, valores que nos prendem, não nos libertam. Então ele é alguém que parte para esse confronto para a libertação. Esse é um ponto interessante porque esse filme ele surge no momento de profundo obscurantismo, de profundo retrocesso. Então, assim, você tem um momento no Brasil que é de ataque às artes, que é de ataque à cultura, que é de ataque ao conhecimento, que é de ataque à intelectualidade. Então esse filme surge quase como se fosse um grito de revolta, um grito de resistência. E aqui a gente tem que pensar na arte ao longo da história da humanidade, e aqui na própria carreira do Zé Celso também, se for pensar alguém que enfrentou ditadura, o próprio Marcelo Sebá foi alguém que viveu durante esse período, então compreende o que é estar sob um regime que tem como seu inimigo a cultura e a arte e a liberdade, tanto que para esse filme o Sebá sequer recebeu financiamento público tanto direto quanto indireto. Então a arte e a cultura, essa arte transgressora pelo menos, elas seriam como se fossem, velas, pequenas chamas que a gente carrega para nos iluminar o caminho. E quando você está no momento de libertação, de prosperidade, de avanço, essas velas acabam sendo ofuscadas pela claridade do dia.
A gente só percebe de fato a importância dessas velas, desses pequenos feixes de luz, quando a gente está na escuridão, quando a gente está nas trevas. Então é como se, na ausência de luz, no fundo do poço, essa vela fosse a única coisa que nos dá um propósito, nos dá um sentido. Então a arte acaba sendo isso. A arte acaba sendo essa vela na escuridão que ilumina o nosso caminho. Esse filme se torna também uma dessas velas, né? Um modo como a gente pode, nessa escuridão, nesse obscurantismo, conseguir enxergar uma via de escape, um caminho, uma saída. Então você tem de um lado um artista que tem como objetivo romper esses grilhões morais e intelectuais. Do outro lado você tem uma outra geração, que é o Gianecchini, e eu posso dizer, embora eu seja mais novo que ele, que é quase da mesma geração que eu, que já vem no mundo no qual todos esses tabus já foram quebrados por pessoas da geração do Zé Celso, pessoas que já romperam esses grilhões. Então a gente nasce no mundo no qual a gente já pode se dar o luxo de ser careta, no qual a gente pode se dar o luxo de não ter que ficar nos preocupando de enfrentar esses obstáculos. E daí há uma certa tensão nesse encontro, né? Porque de um lado você tem um espírito libertário, de transmutação dos valores, do outro lado você tem um jovem, né, entre aspas aqui um jovem, mas bem mais jovem do que o Zé Celso, alguém que vem de outra geração e que já está um pouco mais, sabe, enclausurado aqui dentro de certos limites que nós mesmos estabelecemos. E o esforço do Zé Celso, assim como é o esforço do Sócrates no diálogo platônico, o esforço do Zé Celso é de tirar o Gianecchini desse casulo, de libertar o Gianecchini. Vem pra fora, vem ver o mundo como ele é, vem romper esses tabus comigo. E nesse filme você vai vendo essa troca, essa tentativa de libertar o Gianecchini. E isso é muito comovente, porque um tema que acaba voltando muito, né, é o tema do amor. E quando você está num momento como o nosso, no qual o ódio parece ter vencido, no qual o ódio impera, que alguém venha passar a mensagem de amor, e que a arte é isso, a arte é uma manifestação desse amor que a gente tem, tanto pelos outros, pela humanidade, pelas outras pessoas, quanto o amor pela própria arte. E quando a gente observa isso, essa troca entre os dois, entre essas duas gerações, isso é comovente. E mais do que isso também, é um pouco constrangedor, porque é como se a gente fosse aquela mosquinha na sala, assistindo aquela cena sem ser convidado, como se nós fôssemos intrusos, como se a gente estivesse ouvindo conversas privadas que não deveriam ser ouvidas por todo mundo. Porque ali, além de você ter uma conversa entre duas gerações, você tem um vislumbre do que é a produção da arte. E aí é interessante porque, assim, a gente já falou anteriormente sobre esse assunto aqui, né, sobre o que é arte, sobre o que é obra de arte, como distinguir o que é arte daquilo que não é, e como os limites nem sempre são muito nítidos. E ali você tem um processo da gênese da arte. São dois artistas se encontrando para extrair de si os elementos para criarem uma peça de teatro, que é a leitura dramática do Fedro. Então você vê ali a produção da arte, o espírito que está, sabe, insuflando aqueles dois para se tornarem artistas, para se manifestarem artisticamente. Porque aqui tem uma relação necessária, né? A arte precisa do artista para ser originada, e o artista precisa da arte, da sua produção artística, para ser reconhecido como artista. Então ali você tem esses dois se manifestando como artistas. E é muito interessante, porque de fato você vê ali os elementos, né? O modo como Zé Celso olha a iluminação no rosto de Gianecchini e pede para que ilumine melhor, porque a iluminação não está favorecendo Gianecchini. Então, assim, é o tempo todo o olhar do artista buscando o melhor modo de você expressar aquela fala, o melhor modo de você incorporar aquele personagem. Amado Fedro, de onde vens? Para onde vais? Venho da casa de Lísias. Vim dar um passeio aqui fora das torres da capital. Dizem que faz bem para a saúde mental. Você está muito tenso ainda, cara. Você tem que desfazer esse complexo. Como um ator, eu te peço para aproveitar essa experiência e se libertar sexualmente. É muito bom a gente, às vezes, se contrariar violentamente até o fundo. Transforme o tabu em totem. Como trazer para fora aquilo que está dentro de você e como internalizar aquilo que está fora, que é o texto dramatúrgico. E por fim, um último ponto que eu acho que vale ser mencionado também, já que se trata, né, de dois atores trabalhando sobre um tema, sobre uma peça ou um texto inspirado num diálogo platônico da Grécia Antiga, aí você percebe a enorme dificuldade que existe para que nós hoje, né, compreendamos o espírito grego. E esse é o esforço que o Zé Celso faz ao longo do filme, de explicar para o Gianecchini o espírito
trágico dos gregos, esse espírito de vitalidade dos gregos, que está em oposição a esse espírito recatado, esse espírito casto do cristianismo. Porque é uma coisa curiosa, né? Embora os conservadores digam que eles defendem os valores da antiguidade, defendem os valores greco-romanos, estão em total oposição àquilo que eles dizem defender. Inclusive, quando o Nietzsche confronta o cristianismo, critica o cristianismo, ele vai pensando na Grécia Antiga, no espírito de vitalidade dos gregos. Porque, segundo Nietzsche, o cristianismo é uma religião de servos, de escravos, de pessoas que são, sabe, no fundo ali, né, que estão abaixo. E ele pensa numa moral que estivesse acima disso, uma moral da vida, não da morte. E nós estamos tão afastados dessa moral ou desse espírito grego da antiguidade que pra gente é difícil compreender como eles operavam, né? Tem um livro bem interessante chamado Paideia, do Jäger, no qual ele fala sobre isso, no qual ele explica como era a formação do jovem grego, né, do homem grego, o que ele aprendia e quais eram os valores que eram inculcados nele. E se a gente for pensar que a cultura grega, né, ou entre aspas grega, porque quando a gente fala em cultura grega a gente se refere basicamente à cultura ateniense, porque os espartanos também eram gregos e eles tinham um outro código de conduta, outro modo de viver diferente dos atenienses. Eles eram bem diferentes nesse sentido. Tanto que os espartanos não produziram filosofia, não produziram teatro, não produziram nada de relevante culturalmente. Quem produziu isso foram os atenienses. Mas a cultura grega, ela era essencialmente homoerótica. Então, assim, o casamento entre homem e mulher visava a reprodução, a manutenção da sociedade. Mas o amor, a real relação de afeto, se dava entre os homens. Então, esse diálogo se dá no Fedro e que é reproduzido de um modo indireto, ou sob livre interpretação no filme Fedro, é uma relação homoerótica. É uma relação entre dois homens, do sábio. Bem, o Sócrates não assumiria essa posição, mas do sábio Sócrates quase flertando com o jovem Fedro. E esse é o contexto também no qual a gente percebe a relação entre Zé Celso e Gianecchini. O ator experiente, com uma longa trajetória, quase flertando com o jovem ator que está ali para se aperfeiçoar, que está ali para se libertar dos tabus, para romper os tabus. E esse é um outro ponto também que vale ser mencionado, né? Porque é tão íntima a relação, certamente exigiu um grande ato de coragem do Gianecchini para se expor desse modo. Porque por um lado você tem o Zé Celso que já tem uma trajetória de exposição, né? De se jogar, de se, sabe, lançar nesse mundo. Mas o Gianecchini, como tem toda essa aura de ator da Globo, acaba sendo constrangido por certos limites que vão além de si próprio. Também tem a ver com uma pressão social, daquilo que se espera para ele. Então que ele vá e aceite transpor esse limite, realmente é um ato de coragem nesse filme. Bem, eu falei de vários aspectos aqui que podem soar um pouco misteriosos, né? Porque o filme propicia esse tipo de inquietação, é um filme que te lança para essas indagações, é um filme que te inquieta nesse sentido, mas para você entender de fato o que se dá lá, eu vou convidar que você assista ao filme. Ele estreou ontem na Mostra Internacional de São Paulo, mas hoje terá sessão também e amanhã terá outra sessão. Então eu vou pôr para vocês aqui na descrição as datas do filme e vocês podem assistir e tirar suas próprias conclusões. Mas realmente é um filme que inquieta, e, como eu falei, é comovente. Ele mexe com a gente. Tem coisas ali, tem cenas ali, tem momentos ali que nos faz repensar muitas coisas. E se porventura você assistiu ao filme ou vai assistir, me deixa no comentário aqui o que você pensa sobre esses tópicos abordados, sobre as questões que foram suscitadas em você também a partir desse filme, porque realmente tem muita coisa, tem muitas sutilezas ali para serem abordadas. Mas me diga aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!